A doutrina dos 144.000 é uma das mais conhecidas das testemunhas de Jeová. Ela estabelece uma divisão fundamental entre os ungidos, um grupo literal de 144.000 pessoas que vão reinar com Cristo no céu, e as outras ovelhas, a grande maioria dos fiéis que herdarão uma vida perfeita num paraíso terrestre. Mas será que essa interpretação se sustenta diante de uma análise bíblica minuciosa? Hoje, vamos examinar isso com isenção. Usaremos uma análise científica do texto, o conhecimento geral da interpretação cristã e uma perspectiva pessoal para chegar a uma conclusão confiável. Análise científica, exegese, pontos de concordância e divergência textual. Vamos começar pela análise textual. Primeiro, é justo reconhecer onde as testemunhas de Jeová acertam. Pontos de concordância. O número é simbólico? As testemunhas de Jeová entendem que o número 144.000 é literal. Muitos estudiosos cristãos concordam que o número tem um significado, mas discordam que seja uma contagem literal de pessoas. São literalmente 144.000? As testemunhas de Jeová creem que sim. A maioria das tradições cristãs vê o número como simbólico da totalidade do povo de Deus. Pontos de divergência crítica, análise científica. Número 1. A multidão incontável, de Apocalipse 7, 9. Doutrina das testemunhas de Jeová. Ensina que a grande multidão de Apocalipse 7, 9 é um grupo diferente dos 144.000. São as outras ovelhas que herdam a terra. João ouve o número dos selados, 144.000, e então vê a realidade por trás do número. Uma multidão incontável. A visão interpreta o número. A conclusão natural da exegese é que se trata do mesmo grupo sob duas perspectivas: o plano de Deus, o número simbólico e completo, e a realização histórica, a multidão incontável. Se são dois grupos diferentes, por que ambos estão diante do trono, vestidos de branco, segurando palmas e louvando a Deus da mesma maneira? O texto dá algum indício de que são duas classes de salvos com destinos diferentes? Número 2. A esperança celestial contra a terrestre. Doutrina das testemunhas de Jeová. Apenas os 144.000 têm esperança celestial. Os demais têm uma esperança terrestre. Análise textual. O Novo Testamento nos apresenta uma única esperança para todos os crentes: a ressurreição para a vida eterna com Cristo, o que implica estar onde Ele está. João 14:3. Filipenses 3:20 diz que a nossa pátria está nos céus, não fazendo distinção entre crentes. A promessa de novos céus e nova terra, 2 Pedro 3:13 e Apocalipse 21, é para todo o povo de Deus, não para um subconjunto. Conhecimento geral. A doutrina no contexto da teologia cristã. A doutrina das testemunhas de Jeová é uma inovação teológica do século XIX. Vamos colocá-la em contexto. A visão da igreja primitiva e da reforma. Desde os primeiros pais da igreja até os reformadores como Calvino e Lutero, a interpretação predominante sempre foi que os 144.000 representavam simbolicamente a igreja militante de todos os tempos, a totalidade dos salvos por Cristo. A ideia de duas classes de crentes com esperanças diferentes é estranha à teologia histórica ortodoxa. O problema hermenêutico. As testemunhas de Jeová usam uma hermenêutica, método de interpretação, seletiva. Eles interpretam os 144.000 de forma literal, mas interpretam outras partes do Apocalipse de forma simbólica, como os rios e as árvores da nova terra. Qual é o critério consistente para decidir o que é literal e o que é simbólico no Apocalipse? A interpretação das testemunhas de Jeová parece aplicar a literalidade de forma seletiva para sustentar sua doutrina distintiva. Número 3. A questão do corpo governante. A doutrina dos 144.000 é fundamental para a estrutura de autoridade das testemunhas de Jeová. Apenas os que são dos ungidos, no caso, os 144.000, podem participar do corpo governante que dirige a organização. Isso cria uma hierarquia espiritual baseada em uma interpretação específica. Perspectiva pessoal, avaliação final e implicações. Minha perspectiva é que a doutrina das testemunhas de Jeová sobre os 144.000 não se sustenta em uma exegese consistente e contextual da Bíblia. Aqui está o resumo das razões. 1. Falha na interpretação de Apocalipse 7. A separação entre os 144.000 e a multidão incontável é artificial e quebra a estrutura literária do capítulo. O texto os apresenta como o mesmo grupo. 2. Cria uma divisão não bíblica. A Bíblia fala de um só corpo. 1 Coríntios 12:12, uma só esperança.
Efésios 4:4, e que todos os crentes são co-herdeiros com Cristo, Romanos 8:17. A doutrina das duas classes introduz uma divisão que o Novo Testamento não conhece. 3. Incoerência. Hermenêutica. A aplicação seletiva do literalismo e do simbolismo revela que a interpretação está a serviço de um sistema doutrinário pré-estabelecido, e não de uma leitura natural do texto. Se a visão das testemunhas de Jeová estivesse correta, por que nenhum dos pais da Igreja, nenhum dos reformadores e nenhum estudioso bíblico ortodoxo, ao longo de 1800 anos de história da Igreja, chegou a essa conclusão antes do século XIX? A mensagem do Evangelho é radicalmente inclusiva e unificadora. Em Cristo, não há judeu nem grego, escravo nem livre, Gálatas 3:28. A visão bíblica dos 144.000, como um símbolo de toda a Igreja, reflete essa gloriosa verdade. Deus tem um só povo, com uma só esperança, selado por um só Espírito. Essa verdade não serve para construir muros entre os crentes, mas para celebrar a graça abundante de Deus que é oferecida a todos igualmente através da fé em Jesus. Este é um tema que exige tanto estudo quanto amor. Estude por si mesmo. A melhor defesa contra qualquer doutrina é o conhecimento profundo da Bíblia. Leia Apocalipse 7 e 14, em diferentes traduções, e veja qual interpretação flui naturalmente do texto. Debata com respeito. Se você é testemunha de Jeová ou conhece uma, convido você a estudarem juntos, com a Bíblia aberta. O foco deve ser o que o texto diz, e não o que a organização ensina. Inscreva-se para estudos bíblicos. Inscreva-se no canal para mais análises textuais profundas como esta, que buscam a clareza das Escrituras acima de tudo.